Olá, olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da Introdução à Ciência do Direito, aula número 5. Espero que estejam compreendendo o conteúdo, o assunto, espero que essas videoaulas estejam ajudando vocês, tá bom? Então aqui, pessoal, meu Twitter e meu YouTube, prof.luiz.henrique. Também seria importante que todos os alunos se inscrevessem no canal, dessem um like aí no vídeo. E se tiver alguma dúvida, pessoal, hum, se tiver alguma dúvida, mande pelo próprio link do vídeo ali nos comentários que eu estou acompanhando e qualquer dúvida eu posso sanar aqui no próprio vídeo. Esta aula nós vamos falar o quê? Nós vamos falar sobre o âmbito de validade das normas jurídicas, tá? A partir de quando uma lei entra em vigor, até quando esta lei possui validade, tá? Gente, além disso, a validade da norma jurídica pode ser enfocada sobre três aspectos. A validade formal, que é a vigência, quando que ela entra em vigor. A validade social, se ela efetivamente tem alguma eficácia, e a validade ética, se está de acordo com os preceitos, o que a sociedade espera sobre esta norma, tá bom? A validade da norma jurídica, quando é elaborada, o poder competente, a competência material e a legitimidade do procedimento. O que seria aqui, pessoal? Pode um vereador instituir o imposto sobre grandes fortunas? Não, não pode, porque imposto sobre grandes fortunas, embora previsto lá na Constituição, e sim, existe a previsão dele na Constituição, só que não existe uma regulamentação dele, por isso que ele não é cobrado. Mas então, é um tributo federal não pode um vereador elaborar, tá? Então, pessoal, primeiro, vamos lá, poder competente, Seria verificar, por exemplo, não pode o executivo elaborar uma lei ordinária ou complementar, até ele pode editar o texto, mas tem que partir do poder legislativo essas questões de normas, assim como um deputado não pode criar uma MP, MP é exclusividade do chefe do Poder Executivo e existe uma discussão se prefeitos e governadores podem ou não, isso daí depende de cada Constituição estadual, Agora nós estamos num momento de calamidade pública referente ao coronavírus. Muitas MPs estão sendo editadas, então MP quem edita é o chefe do Poder Executivo, é o Bolsonaro, entra em vigor de imediato, não precisa de aprovação, podendo apenas não ser aceita caso esteja diante de uma clara violação à Constituição. Competência material, não pode um vereador regulamentar sobre o IPVA, que é um imposto estadual, assim como não pode um deputado estadual editar uma regra referente ao imposto de renda, que é um imposto federal, e a legitimidade do procedimento, Cada lei tem uma forma própria de aprovação, uma emenda à Constituição, vocês vão estudar isso em direito constitucional, Existem regras de aprovação para determinado tipo de normas, Gente, tem normas que possuem efeito imediato, normas que possuem efeito diferido, tá? Então, o que seria isso, pessoal? Algumas normas entram em vigor imediatamente, por exemplo, medida provisória, outras têm um período, que é o vocatio legis. Por exemplo, a reforma trabalhista, ela entrou em vigor em 11 de 11 de 2017, mas ela foi aprovada lá em julho. Por que isso? Por que esse período da aprovação até entrar em vigor? Gente, da aprovação até entrar em vigor é o chamado vocatio legis, é o período ao qual a população tem para se preparar para a vigência desta nova lei, tá? O que é revogação? Revogar é interromper o curso de vigência da norma. Então, pessoal, as normas, algumas têm prazo determinado, outras prazo indeterminado. As que têm prazo indeterminados, elas só deixam de vigorar quando houver a sua revogação, seja de maneira tácita,
né? Ou seja, seja propriamente previsto, né, em lei. Então, quando se falar em revogar, é interromper o curso de vigência de uma norma, tá? Nesses casos, pessoal, a norma sai de vigência porque surgiu uma nova norma, né? Então, pessoal, nós temos que cuidar que existem dois tipos, né? Tem a revogação total, que é a abrogação, e a parcial, que é a derrogação. Tu revoga apenas parte de uma norma, tá? O princípio da extratividade da lei é questão, pessoal, ah, situações futuras, tá? Que daí a lei pode ter retroatividade ou irretroatividade, tá? Então, o que que é retroatividade? Ela se aplica para casos passados e irretroatividade ela não se aplica para casos passados. Nós temos que cuidar aqui e os exemplos, claro, o principal exemplo é a questão da lei penal, né? A lei penal tem um princípio que quando ela for para favorecer o réu, se aplica para casos anteriores, né? E se for para prejudicar o réu, não se aplica para casos anteriores. A ultratividade é quando a lei mesmo revogada, ela continua em vigor. Seriam os chamados casos de, como é que eu vou dizer, direito adquirido, né? Quando eu adquiri um direito, por exemplo, vamos lá, uh, eu não sei se é o caso, mas a título de exemplo, tá? Não sei se no caso prático como é que é, mas vou dar um exemplo. Tem uma lei que diz que o governador do estado do Rio Grande do Sul ele tem direito à aposentadoria. E agora surgiu uma lei, e daí isso é fato, que o governador não tem mais direito à aposentadoria. Então, os que já tinham anteriormente vão perder? Gente, eu não sei, porque eu não li a lei, só estou dando exemplo. Mas a princípio não. A princípio não. Por quê? Por causa do direito adquirido. Então, pessoal, essa lei aí, ela, embora tenha sido revogada, ela tem uma ultratividade, né? Aqueles que estão ganhando continuam direito adquirido, daqui em diante nenhum mais vai ganhar, tá bom? A vigência, pessoal. Para que a norma ingresse no mundo jurídico, é necessário que apresente validade, ou seja, tenha vigência, né? Vamos lá. Ela tem que ser uma norma, ela tem que ser efetiva, ela tem que ser legítima, tá? Então, temos que cuidar este ponto, tá bom? Aqui a norma fundamental, esses pontos aqui nós vamos deixar para tratar futuramente. E vamos falar aqui sobre a questão do conflito de regras e princípios. O que é regra, o que é princípio, tá? Gente, quando a gente fala em regra e princípio, nós temos que ter em mente que a regra é um mandamento definitivo, é o que diz o que tu deve fazer ou não. E o princípio é, é uma questão de orientação de todo um ordenamento jurídico, tá? Então, gente, regras é propriamente dito o que tu deve ou não deve fazer. E princípio é uma orientação para quem faz a regra, a norma jurídica. Então vamos lá, princípio da solidariedade. O que diz o princípio da solidariedade? Por princípio, princípio é um conceito abstrato e não é um mandamento. O princípio da solidariedade diz que todos nós devemos agir pensando no outro, pensando no coletivo. Então vamos pegar o exemplo do coronavírus. O princípio da solidariedade diz o seguinte: pessoal, fiquem em casa. É melhor para todo mundo. Não vamos entrar no aspecto se é bom ou não, mas a maioria está dizendo que é, tá? Isso é um princípio, é uma orientação. Tá, mas professor, se eu não ficar, o princípio não manda, não te obriga a ficar, te dá uma orientação. E daí, como houve a questão, gente, isso aqui é analogia, como houve a questão do princípio, gente, vamos ficar em casa em quarentena que é melhor, mas as pessoas começaram a não ficar em casa. Daí, o que tu tem que fazer? Tu tem que fazer uma regra, que é o mandamento definitivo. Fechem as escolas. Quem estiver na rua vai ser multado. Aí nós temos a regra, tá? A regra, sim, determina como tu deve agir. E a regra ela é feita com o quê? Baseado no quê? A regra, gente, é baseado no princípio. Então, princípios, normas gerais e abstratas que orientam a criação das normas, que orientam a criação das regras, que daí é específico.
E pode ter colisão, tá? A colisão pode haver tanto colisão de princípios quanto de regras. Gente, e isso nós vamos trabalhar num texto na próxima aula. Quando existe colisão de princípios e regras, tá? Nós temos que fazer o principal meio, nós vamos trabalhar isso em mais detalhe nos outros textos. Nós temos, desculpa, nós temos o que se chama de princípio da ponderação. Verificar no caso prático qual regra deve se sobrepor. Verificar no caso prático quais os princípios devem se sobrepor, tá bom? Isso aí que eu queria falar para vocês. Gente, aqui temos as questões que devem ser resolvidas e encaminhadas via portal, tá bom? Qualquer dúvida, o professor está à disposição. Não esqueçam de se inscrever no canal aí para ajudar o professor, dar o like no vídeo, comentário, dúvidas, tá? Forte abraço, pessoal.